Um lugar é suficiente para ver o mundo. Esse quadrinho do Chabutê, que é um pedaço de madeira e aço, me fez pensar sobre algumas coisas para a gente conversar aqui. É um quadrinho que não tem diálogos, mas ele fala muito, muito, até se talvez ele tivesse diálogos. Uma história contada sob o ponto de vista de um lugar. Se a gente fizesse um exercício de ficar parada em um lugar, naquele lugar, olhando tudo que está se passando em volta, se a gente tivesse o hábito de ir para o mesmo lugar, eu até tenho essa tendência de ter assim esse hábito de estar no mesmo lugar, percebendo como as coisas mudam nesse mesmo lugar. Se a gente tivesse esse hábito e parasse para a gente pensar enquanto que às vezes um objeto pode representar muito, talvez estaria fazendo que o Chabutê quis transmitir pra gente aqui. A história toda, a narrativa desse quadrinho vai se passar sob o ponto de vista de um banco de praça. O Miyakoto, em A Abertura da Confissão da Leoa, ele escreve a seguinte frase, que é: até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis nas narrativas de caça. Se você quiser saber um pouquinho mais dessas impressões aqui de A Confissão da Leoa, que dialogam com o pedaço de madeira e aço, eu vou deixar aqui o link do vídeo para esse livro. E aqui é como se eu estivesse lendo, como eu li os livros próximos, né? Quer dizer, eu pude acompanhar essa HQ um pouco próxima da Confissão da Leoa. Eu vi muito nessa frase, porque se a gente soubesse o ponto de vista do banco de praça, a gente ia perceber a história com um novo olhar. Pode ficar parecendo que eu tô falando assim, poxa, então tudo tem vida, o banco de praça tem vida. Não é isso que eu quis falar. Os objetos, eles podem carregar uma memória. E esse quadrinho só me veio a questão da preservação de patrimônio histórico, da preservação de árvores, a preservação de objetos que trazem uma referência, histórias assim em volta dele. Quando a gente começa a passar os quadrinhos do Chabutê, a gente vê que esse banco carrega uma história, carrega emoção nele. É nele que se passam narrativas, é nele que se passam a ida e vinda de pessoas em um cotidiano que nem olha para esse banco. Esse banco pode servir de apoio para algum mendigo que venha dormir, precisar de um local para dormir à noite. Esse banco, ele pode ser um local para um cachorro fazer xixi. Esse banco, ele pode ser um ponto de encontro de diversas pessoas, ou ele pode proporcionar encontros ao acaso que vão ter desdobramentos depois. O Chabutê, ele passa numa narrativa muito linda essas emoções que carregam esse banco de um jeito que a gente acaba tendo uma afeição pelo local, não pelo banco, né? De certa forma pelo banco, mas pelo que o banco representa, pelo local. Para aquele local tem muita história nele, e esse local não... A gente entra numa sensação de receio que esse local seja perdido. Eu me lembro que pouco
antes da Copa do Mundo de 2014, que teve aqui no Brasil, eu acompanhava a discussão de alguns jornalistas da área de futebol, mas jornalistas não é de entretenimento, do futebol como entretenimento, mas do futebol como conjuntura social mesmo. E eu acompanhava esses jornalistas falando muito das reformas que estavam tendo nos estádios aqui do Brasil, toda a questão de corrupção que estava envolvida, e o Maracanã eu não conheço, assim, eu conheço o Maracanã de fora, eu nunca pude entrar no Maracanã, e a pauta de alguns jornalistas era como que toda a reforma que foi feita no Maracanã e em outros estádios também, mas eles estavam falando do Maracanã, se perdeu, né, se trouxe uma modernidade, perdendo totalmente a memória histórica daquele estádio. Tá, mas a modernidade, a tecnologia, ela não tem que ser implementada para ajudar a gente no dia a dia nas cidades? Sim, ela tem que entrar no dia a dia das cidades, mas o moderno não necessariamente tem que apagar o patrimônio histórico. E eu não sei se eu sou a melhor pessoa, talvez alguém aí da área de arquitetura ou de urbanismo possa falar com mais propriedade sobre isso. Eu pude ver isso em duas situações, por exemplo, aqui na minha cidade a gente teve uma reformulação de um bairro há muitos anos, um bairro histórico que é o Pelourinho, né? Não é um bairro, não é uma localização histórica, em que se falava muito de preservar pelo menos o jeito que aquelas casas históricas eram construídas. E naquela época a reforma trouxe algo que eu acho hoje até bonito, mas algo que na época se falava que estava se perdendo a característica histórica daquele lugar. A outra situação é quando eu pude conhecer Barcelona, em que é uma cidade que tem, assim, ela vive arquitetura, ela tem, assim, a gente percebe a história, como que o histórico, preservar a forma histórica, o local, não significa que aquilo está velho. História é diferente de velhice. Velho que tá caindo é outra coisa. E aí a gente vem aquela coisa da restauração. Existem pessoas que estudam isso, tanto de livros quanto de lugares. Aquilo pode ser restaurado sem se tornar moderno, mas aquilo pode se manter o que foi feito historicamente naquela modelagem, naquele objeto ou naquele prédio, transformando isso em algo que seja moderno, não só do ponto de vista tecnológica, mas algo novo. Então o histórico pode ser novo, ou seja, a tecnologia, ela pode, eu tô chamando aqui tecnologia, todos os conhecimentos que são aprimorados para se restaurar uma coisa antiga sem perder o que de fato ela é, a origem, né? Então ela vem para ser nova, mas ela continua histórica, ela não perde as características originais. A memória, ela é muito importante para a identidade nacional da gente. A memória, ela é muito importante para que a gente se entenda como ser humano, para a gente ter a nossa identidade. E eu acho que quando a gente perde a nossa memória, quando vem uma coisa nova, a gente perde a nossa percepção de mundo. E isso traz uma possibilidade muito maior de se ter uma opressão, porque a gente não tem mais como o ponto de partida de onde a gente veio. A gente pode errar muito mais fácil se a gente não lembra do nosso passado. Nosso passado existe pra gente não errar de novo. Nosso passado não existe pra gente também ficar apontando os erros e ficar preso lá atrás. Não é isso, ninguém quer ficar preso lá atrás, mas a gente precisa ter o nosso passado vivo. A gente sabe que hoje o tempo é outro, mas a gente precisa ter a base lá de trás pra gente poder decidir melhor o que a gente vai fazer lá pra frente. Quando a gente perde isso lá de trás, eu acho que é um risco muito grande da gente voltar, ainda que com a tecnologia a gente pode voltar ao tempo das cavernas, tá? Isso não é impossível, não. Um pedaço de madeira e aço, além de me trazer muito essa questão de patrimônio, de preservação de patrimônio histórico, me trouxe também um sentimento gostoso
de lembrar do Quino, que é um quadrinista que eu amo. O Quino é o criador da Mafalda. Mas o Quino, o que eu mais gosto do Quino, eu amo a Mafalda, mas eu amo ainda mais os outros quadrinhos que o Quino, eu tenho até uma coleçãozinha aqui, eu vou mostrar só esse de exemplo. Quino fez quadrinhos que estilo de charges, assim, de tirinhas para jornais, em que ele fazia óbvio que, como Mafalda sempre faz uma crítica social e política, Quino faz isso com os quadrinhos também. E especialmente nesses quadrinhos, o que eu acho espetacular do Quino é que ele não precisa de diálogos para dizer o que ele quer. Ele tem uma habilidade de colocar em uma imagem uma frase, algo, a comunicação passa pra gente que poderia ser um parágrafo ou 2 parágrafos. E eu achei que tem um diálogo muito grande do jeito de Chaboté desenhar. Eu ia dizer escrever. O jeito que Chaboté desenha é muito parecido com o Quino nesse sentido. Chaboté, ele tem o dom de pegar um desenho e dizer muita coisa nele, de um jeito que a gente sente como se fosse 2 parágrafos de um livro. E eu amei ter tido essa leitura muito por conta disso. Me conta se vocês já conhecem o Chaboté, se vocês conhecem o Quino. Eu recomendo aqui Um Pedaço de Madeira e Aço. E eu recomendo também os quadrinhos do Quino para vocês conhecerem e aí poderem pensar a respeito da crítica que esses quadrinistas fazem em relação à nossa sociedade.